E aí, pessoal, Deus abençoe você, tudo bom? Pastor Isaac aqui passando para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre princípios na prática do dia a dia de um bom líder. Nós temos falado muito sobre liderança, falei recentemente num vídeo como que nós podemos formar novos líderes, e essa talvez seja a dificuldade de muitos pastores de encontrar novos líderes de igrejas locais, né? De encontrar novos líderes. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre alguns princípios que a gente precisa entender, que a gente precisa ter para poder colocar em prática a nossa liderança cristã ao longo do dia. Então, você que é líder, você que é pastor, você que é líder de GC, quer aprender mais sobre liderança, se inscreva no canal aí, eu falo muito sobre isso, tenho falado bastante sobre a questão de liderança, sobre discipulado, tem até alguns vídeos novos que eu estou dando algumas aulas sobre bibliologia, falando sobre alguns temas muito interessantes, está tudo no canal aí, mas esse vídeo especificamente eu vou estar falando sobre alguns princípios práticos que um líder precisa entender para poder exercer a sua liderança no dia a dia. Então, se é com você, fica comigo, vamos para o vídeo e roda a vinheta. Bom, olha só, nós precisamos entender que a liderança, ela não é algo tão simples de se fazer, tá? Talvez se você ver eu virando aqui pro lado, é porque o computador tá aqui do lado, eu tô olhando aqui, mas vai ficar direitinho para você aí. Mas nós precisamos entender que existem alguns princípios que nós, como líderes, precisamos colocar em prática durante o nosso dia, durante o dia a dia, para que a gente possa ser um instrumento de Deus, um instrumento vivo mesmo de Deus para poder fazer tudo aquilo que Deus está nos direcionando. É interessante que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. De vez em quando, ao longo do meu ministério, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Isaac, por que a gente não vai pedir para o pastor para pregar? Por que a gente não vai falar com o pastor para a gente poder ter uma oportunidade? E no meu coração sempre esteve o seguinte: quando eu for chamado para pregar, eu vou entender que é Deus quem vai estar me direcionando. Eu não vou me lançar ao ministério fora do tempo. Mas aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui me envolvendo e consegui aprender bastante sobre liderança, sobre como me comportar. E eu conheci esse texto, que aquela pessoa que busca o episcopado, que busca a liderança do ministério, essa pessoa, ela deseja uma excelente obra. E aí eu fiquei pensando sobre essa verdade que nós precisamos ter de buscar excelentes obras. Mas não é simples. Existem muitas pessoas que começam e não conseguem dar sequência, existem muitas pessoas que param no meio do caminho. A grande verdade é que a liderança, ela pode ser exercida por todos, mas nem todos conseguem exercer de maneira efetiva. E aí, quando a gente olha para esse vídeo, ou melhor, para esses pontos que estão aí na sua tela, a gente entende claramente o que um líder precisa fazer na prática. Porque ao longo do tempo, nós vamos percebendo que existem coisas que precisam ser feitas na prática, que precisam ter essa vivência real. E se nós não tivermos o entendimento certo das coisas, a gente não consegue vivenciar isso na prática. Então, olha só, o primeiro ponto aí está dizendo que a liderança ela não tem a ver apenas com cargo. Existem muitas pessoas que acreditam que estar em um posicionamento de cargo as faz líder. Nem sempre é assim. Eu conheço muita gente que tem o exercício de liderança, mas não consegue, ou melhor, tem o cargo, mas não consegue exercer a liderança. Você conhece gente assim? Existem pessoas que chegam ao lugar, mas os liderados não respeitam. Existem pessoas que chegam ao lugar e as pessoas elas não falam, não respeitam. Só tirei aqui o, o som do WhatsApp. E aí existem pessoas que elas chegam a determinados patamares, mas as pessoas, os seus liderados não respeitam. Por quê? Porque nós entendemos que a liderança ela não depende de cargo. Ela pode ser exercida ao longo do tempo e a gente precisa entender essa verdade. Existem até crianças que ela já tem essa aptidão para liderança. Ela consegue liderar, ela consegue avançar, ela lidera pequenos grupos, as crianças mesmo, direcionando um ou outro, e a gente vai percebendo isso. Mas
Quando nós falamos de princípios cristãos, nós precisamos entender que não depende de cargo. Lógico que entendemos a responsabilidade da hierarquia, entendemos sobre a autoridade, entendemos sobre essa responsabilidade que é de estar no cargo para liderar, mas a liderança em si ela não depende de cargo. Eu conheço pessoas que exercem uma liderança muito evidente, muito forte, e nem diáconos são, nem presbíteros, nem evangelistas, nem pastores são. Então, existem pessoas que exercem um cargo de liderança, mas não conseguem liderar. Enquanto que existem pessoas que não têm nenhum tipo de cargo e lideram muito bem. Essas pessoas, elas entenderam que liderança não tem a ver com cargo, tem a ver com serviço, tem a ver com estar disposto para servir aos outros. Liderança na prática do dia a dia fala sobre isso. Fala sobre nós termos a predisposição de abençoar pessoas, de sermos líderes, de estarmos em determinados locais para servir. E quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos essa questão, a nossa vida ela fica muito mais fluida, a gente consegue entender melhor muitas coisas, tá? Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender para ser um líder bom na prática é entender que isso não depende de cargo, não depende do título que eu tenho, depende do exercício de serviço que eu faço e do tipo de organização que eu exerço sobre as pessoas. Uma segunda verdade que a gente tem aí é que a gente precisa aprender sobre autoridade e caráter. Um líder ele entende sobre autoridade e ele precisa ter caráter. É interessante quando a gente pensa em autoridade, que nós sempre lembramos daquela passagem que um homem vem falar com Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa para que a sua filha fosse curada. E aí aquele homem diz: Senhor, não precisa do Senhor ir até a minha casa, não tem necessidade. Eu entendo sobre autoridade. Eu sou um homem que exerce autoridade. Eu digo para esse vai e ele vai. Eu digo para esse vem e ele vem. Então, Senhor, basta uma palavra do Senhor para que a minha filha fique curada. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou com isso, falou: o homem grande é a sua fé, vai, porque a sua filha já está curada. E aí nós percebemos então que o exercício do entendimento da autoridade na prática da liderança cristã faz toda a diferença. Você entende sobre autoridade? Você sabe o que é autoridade? Por muito tempo eu tive dificuldade em entender um pouco sobre autoridade. Mas um princípio que me fez perceber e entender uma mudança completa foi quando eu li um livro sobre autoridade espiritual, se eu não me engano, do Paul Yong-Chu, e ele diz o seguinte, que a autoridade não tem a ver com cargo. A autoridade é algo que já foi instituído por Deus. O cargo está lá, a autoridade está lá. A pessoa que alcança a autoridade, esse cargo, ela passa a assumir essa autoridade. E aí eu pude entender o texto de Romanos que diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Não está falando de pessoas que chegam até o local, está falando que o cargo já existe. Por exemplo, o presidente, não apenas do Brasil, mas qualquer presidente que exerça de uma empresa ou alguma coisa do tipo, existe já pré-estabelecido o cargo de presidência. Essa autoridade já está instituída, independentemente de quem chega a esse local, a quem chega o título, ao cargo de presidente. Então, a autoridade ela já foi instituída por Deus. Quem chega a esse local de autoridade, ele passa a exercer essa autoridade. Quando eu entendi isso, facilitou muito, porque a gente passa a entender que nós não temos autoridade por nós mesmos, mas ela sempre é outorgada, ela é sempre nos é dada. Por exemplo, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele teve toda a autoridade e ele transferiu essa autoridade para nós. Então, nós não exercemos autoridade no mundo espiritual ou de maneira eclesiástica simplesmente porque nós queremos, mas porque um princípio foi estabelecido pelo Senhor Jesus, o de autoridade. E entender sobre isso vai fazer toda a diferença. Agora, dentro dessa autoridade, a gente é bom ter caráter. É bem verdade que existem algumas pessoas que elas não têm autoridade, ou elas têm autoridade, melhor dizendo, mas elas não têm caráter nenhum. É só a gente olhar nas redes sociais aí que aparece bastante coisa. Mas, de um modo geral, nós, como cristãos, precisamos, além de exercer autoridade, ter caráter.
E caráter fala justamente daquela questão de que quem nós somos quando ninguém está vendo, o que nós fazemos quando ninguém está vendo. Caráter tem a ver com quem você é no secreto, quem você é quando ninguém está vendo. Quem que é você quando as pessoas viram as costas, quando as pessoas não estão perto? Quem é você? Um líder, na prática do dia a dia, ele precisa ser um homem de caráter. E aí, tá entendendo até aqui? Tá fazendo sentido para você? Se tiver, clica aí, dá um joinha aí, dá um ok, salve esse vídeo, compartilha com algumas pessoas, se inscreve no canal. Eu estou buscando justamente esses 1.000 inscritos, tá indo devagarinho, mas eu estou buscando isso justamente para que eu possa monetizar esse canal, mas mais do que isso também, para que a palavra de Deus possa ser divulgada e pregada aí, tá bom? Agora, o terceiro princípio que está aí é que a gente já precisa aprender a liderar a nossa própria vida. E a vida, aprender a liderar a nossa vida e os que Deus deixou aos nossos cuidados. Existem muitas pessoas que querem liderar, mas não lideram nem a própria vida, não sabem como liderar a própria vida, não governam a casa, não governam a família, não governam as suas próprias finanças e aí querem tentar liderar outras pessoas. Não vai acontecer, não vai dar bom, vai ficar super complicado isso e eu tenho certeza que não vai dar certo. Nós precisamos, então, aprender a liderar a nossa própria vida em primeiro lugar. Você tem uma identidade, você tem uma responsabilidade, você precisa entender quem você é e saber quem você é. Se você souber quem você é, você começa a se organizar para poder justamente liderar a sua vida. E a partir disso, você entende seu propósito, você entende seus caminhos e você começa a organizar a sua vida de maneira que você vai liderar muito tranquilamente. E aí, ainda que algumas coisas saiam do controle, mas quando você é um bom líder, você consegue reajustar, reformular o caminho e acertar a rota. E aí, a partir do momento que você consegue entender que você é um bom líder, que você lidera bem você lidera bem a sua casa, a sua família, você pode partir para o segundo ponto, que é justamente liderar as pessoas que Deus deixou aos seus cuidados. E isso é uma responsabilidade muito grande. Direcionar pessoas, guiar pessoas, mostrar o caminho que Deus quer para pessoas, vai fazer toda a diferença. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela é inspiração, tanto positiva quanto negativa para muita gente. E nós, como líderes, nós temos essa capacidade de formar pessoas e de direcionar pessoas no modelo que nós estamos ensinando. Nós somos um modelo muito forte, muito prático, e as pessoas estão nos olhando, estão nos reparando. E aí, por conta disso, é importante a gente entender que nós precisamos liderar a nossa vida, ter caráter para poder ajudar os outros, tá bom? Ó, esse vídeo aqui, eu vou terminar por aqui, mas você que tá aí, tá me vendo, eu queria muito te pedir um favorzão. Olha só, eu queria que você deixasse o like, que você se inscrevesse no meu canal aí. Como eu já falei, eu tô realmente buscando monetizar o canal, buscando isso mesmo, tô sendo bem sincero. Mas além disso, eu também quero passar um pouco do conhecimento, ou melhor, o conhecimento que Deus tem me dado, eu quero passar para vocês de um modo bem prático aqui. Então eu queria te pedir, tá aí na sua tela, tem o Instagram, tem aí como é que fala? Um site que eu tenho aí, www.isaacnascimento.com.br, com alguns estudos, alguns e-books. Tem o TikTok, tem o Instagram. Se inscreve aí nas minhas redes sociais. Vale lembrar também que aqui embaixo, no link desse vídeo, na descrição, vai ter alguns produtos que eu tenho vendido e-books. Tem um curso que saiu do forno agora há pouco tempo sobre o poder do discipulado e dos pequenos grupos, onde eu falo especificamente sobre discipulado e sobre pequenos grupos. Em algumas igrejas chamam de células, grupos de crescimento, tá? Tá tudo no link aí embaixo, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus abençoe, fica na paz e obrigado.